Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui, principalmente nessa mesa onde, por muitas vezes, participei desse congresso sentado desse lado e, pela primeira vez, convidada pelo nosso presidente a ter esse tempo aqui para apresentar uma parte bem mais prática, não tanto filosófica ou institucional, como foi a palestra do professor Jorge, mas uma parte mais prática da aplicação mesmo que a gente tem lá em São Paulo, principalmente, vou falar mais em meu nome, né, como funcionária da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, de uma forma que, como parte prática, eu já tenho a dizer que nós, lá em São Paulo, conseguimos implantar o sonho do nosso presidente, que foi, nós abolimos os quadros de medalhas, a contagem de medalhas, inclusive nos Jogos Abertos do Interior. Eu sei porque eu fui a propulsora dessa briga contra a imprensa paulista, porque normalmente os nossos jogos, tanto os Jogos Abertos como os regionais, existe a pontuação. E a pontuação voltada à bonificação por quanto mais esportes aquele município se inscreve e participa, mais bonificação ele tem na contagem geral daquela competição. E a necessidade também que nos fez manter a bonificação, só para exemplificar para o Jorge, para vocês, foi porque os nossos jogos ficaram tão grandiosos em número de participantes que nós tivemos que criar os jogos regionais no mês de julho, que vão selecionar os campeões para poderem participar dos Jogos Abertos do Interior no mês de outubro. Se todos, como o nome Jogos Abertos implicaria em que todo estaria aberto a todos, fisicamente se tornou impossível, como era nos primórdios desse evento, manter que todos que quiserem se inscrever poderiam chegar lá com 664 municípios. Então, nós tivemos que manter a pontuação simplesmente para selecionar quem poderia ir para os Jogos Abertos. Eu peguei como exemplo, primeiramente, o nosso calendário oficial do ano passado, que é o mais recente, onde eu queria mostrar para vocês a abrangência, não só das faixas etárias e as modalidades olímpicas sendo utilizadas nos eventos. Um ponto importante que eu gostaria de frisar no trabalho da nossa secretaria foi a identificação de algumas modalidades que estão precisando de um carinho maior do Estado para que elas não se extinguam, como, por exemplo, a ginástica artística, a GR e o próprio atletismo. Nesses últimos 3 anos, o levantamento do Centro de Estatística chegou à conclusão que o voleibol feminino teve uma caída muito grande com a implantação nas escolas do futsal feminino. As meninas migraram para o futsal. Isso foi um levantamento estatístico no próprio campeonato na Olimpíada Escolar de Esportes. Não sei se pela visibilidade, pela facilidade, na verdade é moda, né? Então, muitas meninas pararam a prática do voleibol e migraram para o futsal. Tanto que o número de inscritos no campeonato escolar que nós tivemos, vocês vão perceber que explodiu o número de inscrições das meninas no futsal. Talvez isso até mereça um estudo mais profundo. Então, vou passar para vocês. Está ligado. Esse é o nosso governador. É que essa apresentação a gente leva institucionalmente para todos os lugares. Inclusive, eu não posso mostrar o secretário de esportes, porque o nosso secretário de esportes assumiu hoje um novo secretário de esportes e já está causando uma polêmica. Clicar rápido. Uhum. Tá. Ajuda aos universitários. Se quiser, eu agradeço. Tá joia. Muito obrigada.
Essa é a nossa sede, que fica no centro da cidade, bem em frente àquele prédio do Banespa, que é um dos símbolos nosso. Aqui, só para mostrar para vocês como funciona a estrutura toda, é um exemplo, a Delegacia Regional de Sorocaba, com 14 delegacias no estado e 56 inspetorias regionais. Dão mais ou menos umas 4 ou 5 dentro de cada delegacia, que é a grande ramificação que faz com que a gente possa rapidamente implantar ou disseminar qualquer coisa. Um exemplo de vocês, por exemplo, na delegacia que eu trabalho, que é a delegacia de Sorocaba, ela abrange alguns municípios, e as inspetorias regionais também abrangem esses municípios, mas vocês podem ver que numa divisão mais ou menos igualitária entre cada região, com o que fica muito mais fácil de você transmitir qualquer regulamento, transmitir qualquer notificação ou qualquer distribuição de transporte, o que é muito fácil para trabalhar. O nosso calendário, o cadastro de atletas é o primordial nos nossos eventos. Alguns eventos nossos, os mais, vamos dizer assim, os de mais importância, mais relevância, exigem um cadastro de atleta. Já aqueles onde a gente tenta abranger a estrutura, a iniciação, a parte mais, os mais jovens, nós deixamos esses atletas livres, sem vínculo nenhum com seus municípios. Né? Porque esse cadastro de atleta, uma vez que o atleta se cadastrou, ele já se vincula àquele município para todos os eventos da temporada. Já os eventos onde a gente quer assim, enfatizar a iniciação, o talento esportivo, a busca, a própria Bolsa Talento que existe no estado, esses eventos eles não necessitam do cadastro de atleta para não ter vínculo nenhum, e esse atleta, uma vez que apareça e se sobressai, ele pode ser chamado para competir ou para a escolinha de qualquer município do estado sem vínculo nenhum com aquele que ele participou anteriormente. A faixa etária, que é a menina dos olhos do estado, é os Jogos Abertos da Juventude. Embora a maioria do pessoal pense em Jogos Abertos do interior, que é a vitrine, na verdade, o governo do estado, o ponto forte dele são os eventos, a Olimpíada Escolar de Esportes e os Jogos da Juventude, que é uma categoria até 18 anos de idade. E é nesse evento maior onde a gente tenta, através, no próprio congresso técnico, dentro dos alojamentos desses atletas, fazer a nossa querida introdução ao espírito esportivo, ao espírito de fair play, ao espírito olímpico propriamente dito. Então, esses atletas, durante a inscrição, durante esses eventos, que existem fases subregionais, fases regionais, é ministrado palestras, é distribuído material, panfletos, inclusive campanhas, não só voltadas ao fair play, mas voltadas também até para a própria segurança dele. Campanhas como, por exemplo, esse ano a gente trabalhou muito na busca de crianças desaparecidas e adolescentes desaparecidos. Também é nessa faixa etária que a gente ataca. E tentando uma campanha também para que eles tragam e arrebanhem seus amigos, seus companheiros, para vir praticar esporte nessa faixa etária. A gente sentiu, principalmente o que eu falei, algumas modalidades mais que outras. Do lado oposto, nós temos a mesma campanha nos Jogos dos Idosos. E uma coisa interessante que aconteceu no ano passado e no retrasado foi a mesclagem nas datas de eventos, onde a juventude, dos 15 aos 18, junto com os idosos de mais de 60, eles começaram a conviver numa mesma competição, para ter essa interligação, esse intercâmbio de gerações. Normalmente, quando os Jogos dos Idosos estão acontecendo, a molecada, a juventude, faz a parte cultural, com a sua banda de rock, a sua banda, junto com nos alojamentos dos idosos, dando uma motivação para eles. E nos eventos onde existe os jogos dos jovens, os jogos da juventude, os idosos é que fazem até a abertura da competição, esse lado cultural fica por conta dos idosos para os jovens.
Então, foi uma experiência muito boa. Às vezes, a gente pensa numa grandiosidade de um estado, de muita população, mas se você tiver aquela ramificação que eu falei, de delegacias, de inspetorias regionais, alguma coisa, alguma semente você consegue plantar. Esse é o nosso exemplo. E a nossa... Aí existem outros eventos, né? A Copa de Basquetebol também é dos 13 aos 16 anos, porque foi uma modalidade também que o grupo de estatísticas do governo percebeu uma queda de inscrição, principalmente a nossa cédula de percepção é a Olimpíada Escolar de Esportes, que foi onde a gente percebe a grande queda. O basquetebol, que era fervia o interior paulista, realmente era uma modalidade que existia na capital, o Clube Pinheiro, Sírio, esses clubes, mas, na verdade, o interior sempre foi o grande berço do basquetebol. E eles começaram também a migrar todos para o futsal. Foi uma outra coisa. A Copa de Handball, que nessa faixa etária juvenil pega muito, eles adoram o hand, então teve uma inscrição muito boa dos meninos. O campeonato de futebol, que não podia deixar de atender nas 3 categorias básicas, né? Dente de leite, dentinho e dentão. Esse campeonato é o campeonato que fecha o nosso calendário, porque ele termina em dezembro, a final dele sempre é dezembro. É como se fosse assim a raspa do tacho, né? Termina com o futebol, porque os meninos, para participar, tanto os meninos como as meninas, são para ambos os sexos, para participar dessa competição, é vinculada ao rendimento escolar. Então, as finais são todas realizadas em dezembro, como quando o boletim das escolas, as notas do último bimestre já saíram, e aí somente com as notas num nível bom é que eles podem participar desse campeonato. Então, por isso é feita todo no final do ano, para poder atrelar o aproveitamento escolar com o futebol, né? Talvez isso, a gente pensando assim, a gente falou assim, bom, de repente o futsal vai ter que acabar numa coisa mais ou menos assim também, onde a gente atrela, e como a procura para o futsal está muito grande, talvez venha acontecendo um campeonato de futsal nesses mesmos moldes do aproveitamento escolar. A ginastrada, que foi para tentar realmente dar um incentivo à parte de ginástica, que o Estado também teve o mesmo problema, está escassa, principalmente, como diz o Jorge, os professores, os técnicos de ginástica artística e os técnicos de ginástica rítmica. Então, está tendo um trabalho muito grande de formação junto das universidades para tentar... não sei quando o polo, o Paraná, que é um exemplo, o polo da ginástica artística do Brasil é o Paraná, mas realmente nós percebemos que a ginástica, porque acabou a ginástica escolar. Uma vez que o próprio Ministério do Esporte, no GEBs, começou a não incentivar a ginástica mais no GEBs, isso criou-se uma reação em cadeia que a ginástica artística, e não é falar a falta de material, a falta de uma paralela, a falta de um colchão especial, porque eu acho que a minha geração ainda e as outras gerações tiveram ginástica na escola, e a gente tinha equipe de ginástica e de GR também. A ginástica rítmica também acontecia. E não era a falta de material ou não que nos fazia não ter. Então, esse festival ele tinha acabado, e o ano passado ele voltou para tentar incentivar e fomentar. Na verdade, nós dependíamos muito do Sistema S, os SESIs, em São Paulo, para fomentar a ginástica. E uma vez que houve uma mudança muito brusca na administração, na linha, na filosófica do SESI, com relação a esporte de competição, com relação a equipes de competição, perdeu-se, pelo menos no estado de São Paulo, um nicho muito profícuo e um berço da ginástica e de outros esportes, como aconteceu com o atletismo também. O SESI realmente, nessa mudança de estrutura deles, não digo fechou, mas eles terceirizaram todos os seus centros esportivos, arrendaram para professores.
Então, aquela estrutura de professores que estavam lá dioturnamente para dar aquelas aulas, eles foram colocados um pouco, a filosofia deles deve ter a sua explicação para isso. A Copa de Ginástica Rítmica foi implantada também, nos mesmos modos de incentivar. A faixa etária aí já tem aberta, e as crianças, é uma faixa etária pelo estado inteiro. Algumas ligas de ginástica rítmica surgiram no estado com a participação, e como diz o nosso presidente, sempre existe um pai da criança, né? Então, assim, às vezes a gente tem professores idealistas que pegam, como, por exemplo, no nossa secretaria, a professora Glícia, talvez algum de vocês conheçam aqui, que pegou a criança e falou: eu preciso de um evento, eu toco, eu organizo, eu coordeno o estado inteiro. Então, quase todos os eventos têm um pai e uma mãe. A Copa de Ginástica Artística também é feita com as crianças nessa faixa etária. E os Jogos Regionais. Os Jogos Regionais, na verdade, o objetivo dele, até eu coloquei ali, é realmente incentivar a prática esportiva por meio de competições, visando a participação nos Jogos Regionais, porque é uma triagem para os Jogos Abertos. Ele foi criado, realmente, o objetivo dele foi isso, uma triagem para diminuir, para selecionar os participantes para os Jogos Abertos, por falta de condição física e estrutural para se fazer os Jogos Abertos. Mas é esses jogos que acabou sendo a verdadeira Olimpíada Caipira, porque nesses jogos é que todos os pequenos municípios participam, os jovens participam, né? Existem categorias agora, houve uma reestruturação de regulamento, antigamente era um regulamento só para todos, agora foi dividido em duas categorias, a primeira e a segunda categoria, não que a primeira categoria seja inferior à segunda, mas é por resultado do ano anterior se monta a primeira categoria e a segunda, e dentro de cada categoria, duas faixas etárias, até 21 anos e acima de 21 anos. Então, facilitou muito para aqueles municípios pequenos, que têm uma equipe jovem, ele pode levar porque ele vai ter a chance dele. E os Jogos Abertos do Interior, né, que o ano passado foi em Bauru, que é assim, o coroamento desses atletas. A parte olímpica que a gente usa aqui, a gente tem uma coisa muito boa. A gente faz um trabalho de educação olímpica junto a esses jogos. Por quê? Porque muitos atletas olímpicos participam desses jogos. Então, por exemplo, o judô, a natação, o atletismo, o Xuxa, Rogério Sampaio, Aurélio Miguel está ali como dirigente. Então, muitos atletas, o pessoal do vôlei, acabou de chegar o pessoal da Rexona, as meninas, o pessoal de Araçatuba, o pessoal. Então, os atletas olímpicos estão convivendo dioturnamente ali com os atletas novos, com os atletas jovens. Então, o trabalho que é feito, a gente até chega a solicitar realmente a colaboração desses atletas olímpicos que estão participando dos Jogos, e inclusive dos técnicos olímpicos que estão nos Jogos para clínicas para os outros técnicos. Então, esse trabalho é feito internamente nos Jogos, usando, inclusive, a maioria dos atletas olímpicos e dos técnicos e professores que estão ali participando dos Jogos Abertos. Esse ano nós tivemos clínicas de basquete com o Barbosa, com o Hélio Rubens, com o pessoal do atletismo, o Nélio, o próprio Nélio, técnico nosso de atletismo de saltos, né? Eles estavam todos presentes e todos eles colaboraram nessa participação, nesse intercâmbio dessa parte olímpica junto com os atletas que estão ali participando. Essa parte aqui é muito interessante. Nós temos a candidatura à sede nos moldes do que é feito para os Jogos Olímpicos, onde as prefeituras se inscrevem, as prefeituras que se querem pleitear a sede de uns Jogos. Nós fazemos o congresso específico para a escolha dessa cidade-sede, onde eles têm que vir apresentar a sua plataforma, a sua proposta do porquê que eles querem sediar uns Jogos Regionais, o porquê que eles querem sediar uns Jogos Abertos, nos mesmos moldes que é feito nos Jogos Olímpicos, né? Então, eles têm um prazo para candidatura e fazem a sua apresentação. É muito interessante porque é um dos momentos, um momento do evento todo, onde quem não está na quadra jogando ou está competindo,
gosta de participar, assistir, fazer como se fosse uma torcida, como eu falei, nos mesmos moldes da escolha de uns Jogos Olímpicos. E existe até, como se diz, um tipo de uma bolsa de apostas entre todos, porque nós sabemos que o esporte, principalmente no meu estado, né, o estado de São Paulo, ainda é muito atrelado à questão política. Então, existe ainda aquela questão de um prefeito que quer pleitear os jogos contra o outro prefeito que também quer pleitear os jogos. Então, assume uma dimensão muito grande esse momento dos nossos eventos, que são as candidaturas para a sede. Então, quem se candidata seriam sede de jogos abertos, de jogos regionais, de Olimpíadas escolares, de jogos da juventude. Existem as sedes que concorrem para esses jogos. As Olimpíadas escolares, como vocês conhecem, nos moldes do que é feito pelo próprio Ministério do Esporte para a Olimpíada Escolar Nacional, né? A gente segue o mesmo critério. E nós temos esse campeonato escolar rumo a 2016, olímpico rumo a 2016, que ele foi inserido já para aquelas crianças em idade escolar que participam de federação e querem participar. E junto aqui, na verdade está escrito Campeonato Escolar Olímpico, ele é paraolímpico também. Então, tanto o Campeonato Escolar do Estado como esse Campeonato Escolar Olímpico rumo a 2016, os dois abrangem tanto o paradesporto como o esporte olímpico. Hoje, inclusive, eu faço parte do Comitê de Apoio ao Paradesporto do Estado. A gente, é uma briga nossa conseguir incluir nos nossos regulamentos cada vez mais modalidades paradesportivas. Como gestor, assim, né, dirigente da Secretaria de Esportes, a resposta é sempre a mesma. Nós não temos estrutura física, nossos alojamentos são em escolas. Então, essa estrutura física para receber um cadeirante, é uma estrutura difícil. Por exemplo, como nós temos a Paralimpíada Escolar, as crianças ficam todas alojadas em hotéis adaptados. Nós não temos financeiramente ainda a condição de fazer uma Paralimpíada Escolar estadual com alojamento em hotéis, então os alojamentos realmente são muito improvisados. E, principalmente para os Jogos Abertos, a mesma coisa. A legislação existe, e a Secretaria de Esportes do Estado precisa acompanhá-la. Então, pensando na educação olímpica, hoje, efetivamente, tendo esse calendário, nós podemos colaborar com as ONGs, com as associações que têm projetos e apresentam projetos na Secretaria através das leis de incentivo ao esporte. Nós temos as leis de incentivo estadual ao esporte, ligada ao ICMS. Temos a Bolsa Talento Esportivo. O esporte social também é uma verba destinada a projetos de associações de ONGs que queiram trabalhar com o esporte, atrelado à cultura esportiva também. Todo projeto apresentado para pleitear algum dinheiro da Secretaria tem que ter o lado cultural também desenvolvido. Há um trabalho com informática, um trabalho com cultura olímpica e esportiva, tem que ter atrelado isso. E os centros de excelência, que estão hoje no ginásio ali no Conjunto Constâncio Vaz Guimarães do Ibirapuera, que funciona o Projeto Futuro, que alguns atletas de renome já saíram do Projeto Futuro, e o Centro Olímpico Mário Covas, que está implantado também com iniciação. É isso que eu gostaria de falar. Se alguém tiver mais algum interesse, o site está ali, o site da delegacia também, o telefone para contato. Eu acho mais fácil entrar em contato direto no meu telefone, qualquer coisa que vocês precisem com relação a isso.